do outro. Primeiro, muito boa tarde e muito obrigada pela presença de vocês. É como eu sempre digo, é ótimo, né, preparar essa palestra sabendo que eu tenho, vamos dizer, parcerias, né, que eu posso compartilhar com as pessoas, isso é muito bom, e compartilhar com pessoas que têm afinidade, inclusive com o tema, com o que está sendo proposto, né, com as nossas ideias teosóficas. Isso, então, é uma coisa muito fortalecedora e eu acho muito importante. Depois até vou falar mais sobre isso, sobre essa questão da parceria, né, e da solidariedade. Então, eu resolvi fazer essa palestra em função de um pedido que Jorge me fez. Um dia eu estava conversando sobre esse livro, né? Agora não estou conseguindo passar aqui, peraí. Por que não está indo? Ah, não, está indo. Esse livro, A Expulsão do Outro, Sociedade, Percepção e Comunicação Hoje, eu estava impressionada comentando sobre esse livro, cujo autor, Byung-Chul Han, é um sul-coreano, filósofo, que mora, inclusive, ele é radicado em Munique, na Alemanha, e ele tem um doutorado sobre Heidegger, as ideias desse filósofo Heidegger. Esse livro me chegou assim também de uma forma muito curiosa, pelo seguinte: eu tenho estado me deparado com situações assim na família, principalmente na família, com os sobrinhos mais jovens, que de repente eles têm, e a gente tem uma relação muito boa, nós nos queremos muito bem, mas de repente nos Zaps, e também a gente se comunica pelo Zap, que é o grupo da família, eu me comunico com eles também pelo computador, e de repente eles têm, vamos dizer assim, umas tiradas, umas respostas, mandam material que eu me surpreendia. Eu comecei a sentir, o que está acontecendo? Nada contra mim, nada disso, mas eu sentia que tinha um negócio que estava fora do meu contexto, fora da minha experiência, ou seja, eu comecei a intuir que tinha uma coisa nova, e sem saber do que se tratava. Daí, por acaso, encontrei e recebi, eu sou leitora da Vozes, e daí recebi lá uma divulgação desse livro, aliás, de outros livros, desse Byung-Chul Han, e, entre eles, esse livro, A Expulsão do Outro. Daí me deu curiosidade. Falei, não, deixa eu ver. E fui procurar, inclusive, no YouTube, informações sobre esse autor. E achei muito interessante o material que eu vi. Estou falando para vocês, que se vocês se interessarem também, quem não conhece, né, pode procurar. Daí eu fiquei interessada. E daí lendo esse livro, eu achei que ele tem como é que diz, uma análise da sociedade atual, para mim, muito acurada, muito nova, para toda a minha formação, inclusive, tudo que eu já tenho lido sobre antropologia, sociologia, psicologia social, de repente ele me vem com outras ideias, vamos dizer, com análises, eu achei muito mais adequadas para o momento que nós estamos vivendo, e, inclusive, me deu as respostas às minhas indagações nas minhas relações familiares. Né? Achei interessante isso também, quer dizer, veio de uma necessidade que eu estava vivendo. Então, vamos lá. A Expulsão do Outro, Sociedade, Percepção e Comunicação Hoje. Então, a primeira coisa, esse livro é o livro, e uma coisa, então, lendo esse livro e preparando essa palestra, eu também, pelas colocações dele, eu vou fazer a palestra também com uns cortes primeiro, em relação à mitologia, né? E, inclusive, o mito de Narciso, depois eu vou falar mais sobre esse, e também outra
outro mito e outra figura mitológica que ele também cita no texto, e daí a palestra vai, inclusive, abordar essas duas questões, né? As questões, melhor, três, a questão da filosofia, da crítica que ele faz, e as questões míticas de Narciso e de Eros. E uma coisa interessante em relação à mitologia e às explicações que eu percebi nessa, vamos dizer assim, as interpretações, né, que eu percebi nesse contexto todo do livro da expulsão do outro, vem essa afirmação aqui que está na contracapa do livro de Geoffrey Hodgson, que é sábios, videntes, profetas e autores inspirados revelam que certos mitos de tempos antigos são mais do que lendas populares. A sabedoria por eles alcançada naquelas épocas foi deliberadamente velada como num tabernáculo, o repositório de um tesouro valioso. Então, vamos ver. Primeiro ponto, o desaparecimento do outro. Ele começa o livro com essa ideia, o desaparecimento do outro. Então, o que ele fala? O tempo no qual havia o outro passou. Desaparece o outro como mistério, o outro como sedução, o outro como eros, o outro como desejo, o outro como inferno, o outro como dor. E daí, outra questão daí que ele coloca, porque agora não tem mais o outro, não existe mais a ideia da alteridade. Então, uma afirmação que ele faz: nenhuma defesa imunológica pode impedir a proliferação do igual. E ele faz uma análise muito interessante que, vamos dizer, nos séculos passados, ou pelo menos no século XX, a gente tinha a presença das bactérias, dos vírus, tinha o outro que nos atacava. Então, a linguagem era uma linguagem, inclusive, inspirada nessa visão, vamos dizer, médica, biológica, que nós temos que nos vacinar. A gente usa até esse termo até hoje. Não, tal situação, não, eu estou vacinada, né? A gente fala, estou vacinada. Ou se não tá, acontece alguma coisa, a pessoa está lá chocada com alguma coisa, ué, você não está vacinada já contra isso? Ou seja, essa ideia de ter um outro que ataca ou também que nos ama, né? E a gente ou se defende ou acolhe, né? E ele diz que agora tem uma proliferação do igual. Tudo está igual, está tudo nivelado. Isso na sociedade toda, no mundo todo. E ele fala, então, do excesso de comunicação e de consumo. E existe um ponto no qual a comunicação não é mais comunicativa, mais cumulativa. E se a gente vê, daí eu comecei a me dar conta disso. Por exemplo, essas histórias, vamos dizer assim, vamos dizer agora, a Covid, ou essa varíola dos macacos, ou o assassinato lá daqueles dois, de Edom, né? De Dom e aquele indigenista e o jornalista, né? A gente abria qualquer coisa, estava lá 1000 informações, né? Estava no rádio, na televisão, no Instagram, em tudo. Quer dizer, essa comunicação, ela toma conta hoje, ela toma conta de tudo, e ela quer dizer, é excessiva. Então, não é comunicativa, é a coisa da informação, e é uma coisa cumulativa, né? A gente fica, vamos dizer assim, intoxicado, fica até a goela da mesma informação, com as mesmas informações, que até ele fala diferente, depois vamos dizer aqui. Então, quer dizer, há uma diferença entre informação e comunicação, né? Na verdade, nós somos, vamos dizer assim, atabalhados com as informações, com dados informativos, e a gente vê isso o tempo todo. Em todos os meios de comunicação, essa informação é repetida, e vamos dizer assim, fica aquela coisa com a gota, né? Da gota d'água. Tem. Então,
uma coisa que ele fala: nós fomos transformados em gado de consumo, né? Nós somos meros consumistas, não só de bens materiais, mas de ideias, né? De valores, de formas de ser, de se comportar, né? Tudo, quer dizer, essa manipulação, né, que a gente sofre e sem se dar conta, né? Então, uma outra coisa que ele fala das mídias sociais e a atrofia do social. Então, é interessante, porque a gente vê mesmo, né? Aqui uma coisa que... Porque as mídias sociais, a gente tem os contatos, mas não tem a interação, né? A gente recebe. Eu abro, por exemplo, eu já tenho hábito, já estou viciada. De manhã eu abro o meu celular e daí fico recebendo muitas informações. Mas com algumas pessoas eu interajo, mas interajo também pela digital, né? Não é nem pela fala, nem por um telefonema. É tudo a coisa das mídias, da digital. E daí ele fala, né? Temos o acúmulo de amigos e seguidores, sem nunca nos encontrarmos com o outro. Outro dia eu estava conversando também no grupo da minha família, e a moçada, principalmente o pessoal mais jovem, né? Tem assim, quer dizer, eles participam de 40 grupos, 45 grupos. Tem uma outra lá que eu estava vendo, tem quantos? 10 mil seguidores. Agora, isso com quem mesmo que essas pessoas que têm esses seguidores, amigos, seguidores, com quem mesmo que essas pessoas interagem de fato, né? Que trocam ideias mais, vamos dizer assim, uma coisa mais particularizada, mais pessoal, né? Então, o que ele fala, essas mídias servem para passar direto pelo outro, pelo estranho, e encontrar o igual, porque também tem isso. As mídias sociais, as pessoas, através das mídias sociais, as pessoas se encontram com aquelas pessoas que pensam, como, vamos dizer, têm pensamentos, ideias semelhantes, né? E a gente vê mesmo, até nos grupos de família e tudo, até as questões políticas, né? Quando começa como é que fala, o desencontro ou desentendimento em relação às ideias contrárias sobre um aspecto político, a pessoa é deletada, né? É bloqueada. Esqueci agora como é que chama, ele sabe. Mas, então, por quê? Porque não se tolera o diferente. Tem aquela coisa de se encontrar sempre o igual. Daí, o que ele fala. Ou seja, cuidam para que o nosso universo de experiência seja cada vez mais estreito. Levam-nos a uma autopropaganda que nos doutrina com nossas próprias ideias, né? Uma coisa que também, deixa eu ver aqui, que eu acho que é interessante aqui, nessas mídias sociais, é como, exatamente, a autopropaganda que nos doutrina com nossas próprias ideias. Então, a gente vê também exatamente, as pessoas falando e querendo, vamos dizer assim, pregar ou convencer, ou nos convencer de suas próprias ideias. Mas é uma coisa que não tem o diálogo, não tem a troca, né? E até é difícil a gente discutir um assunto com, né, com o digital, até como é que diz, com o teclado, é difícil, né? É mais difícil. Não é como uma conversa, como assim, uma conversa cara a cara, é muito mais a comunicação se estabelece, né, de uma outra forma. Bom, então, ele fala, a rede social é como uma câmara de ressonância dos iguais. Então, isso é interessante, porque daí, tudo eu estou falando por causa o que ele afirma, né? Essa massificação, mas é massificação, ou seja, nos tornando gado de consumo, iguais, né? Não aceitando aquilo que é diferente, porque eu estou falando isso tudo em função do primeiro, né? O desaparecimento do outro, da alteridade, daquele que é diferente de mim.
Bom, então a rede se transforma hoje em um campo de ressonância especial, em uma câmara de eco da qual é eliminada toda alteridade, toda estranheza. Então, outra coisa que também tem nesse momento, né, de comunicação ou de informação das redes sociais, de todos esses instrumentos que nós estamos usando para nos comunicar, tem a coação pela transparência. Um exemplo disso, né, a gente, então, é o Big Brother. Né? Então, essa transparência, essa coisa de estar vendo a vida do outro, sabendo da vida do outro, ou exibindo para os outros a própria vida, fornece a todos completa visibilidade. Ela leva ao desaparecimento do espaço de recolhimento e proteção. Assim, tudo nos é perigosamente próximo, nada nos dá cobertura. Transparência e hipercomunicação nos furtam de nossa interioridade protetora. Então, eu conheço pessoas que fazem, quer dizer, eu tenho uma pessoa que ela, uma senhora, que ela, tudo que faz em casa, ela grava, quer dizer, fotografa, grava e passa para todo mundo. Sabe? É assim, faz uma comida, faz um bolo, faz uma festa de aniversário, bota na rede para todo mundo. Inclusive, essa pessoa, ela mora no interior de um estado, mas as outras amigas minhas que conhecem, que a conheceram assim rapidamente, me mandam muitas vezes informações que recebem dela. Eu mesma não estou sabendo, mas essas amigas minhas recebem as mensagens dela, fotos e vídeos e tudo, recebem e me mandam. Ou seja, inclusive, no caso, eu acho até perigosíssimo a gente ficar botando no celular e mandando para Deus e o mundo coisas da nossa casa, né? Quer dizer, hoje, com tanta malvadeza que tem por aí, ainda é perigoso. Mas, ou seja, é a necessidade de aparecer, a necessidade de transparência. E aí é que é engraçado. As pessoas, no caso do Big Brother, as pessoas ficam acompanhando o Big Brother, ou seja, numa espécie de um voyeurismo, né? Uma necessidade de ficar vendo, acompanhando. E essas pessoas que ficam mandando informações e dados e vídeos e tudo sobre a sua vida particular, tem essa necessidade de ser vista, mas aí é que é vista, mas não interage. Vamos dizer assim, é uma exibição. Pelo que algumas pessoas que eu conheço, é uma necessidade compulsiva de se exibir, de se, como a gente fala, se amostrar. Ou seja, não preserva a intimidade, o recolhimento seu e da própria família, expõe todo mundo. A gente está vendo muito isso, vocês devem também conhecer pessoas assim, dessas situações. Então, vamos lá. Daí, outro aspecto que ele fala é a questão da corporeidade, ou seja, a ordem digital e o mundo descoisificado e descorporizado. Agora mesmo, vocês estão me vendo, né? A gente está conversando, mas vocês estão vendo a imagem, a minha imagem, vocês não estão me vendo, né? Em carne e osso, como se nós estivéssemos na loja. Né? Então, hoje, quer dizer, essa ordem digital inaugurou esse mundo que é descoisificado e é descorporizado. E ele fala uma coisa que é interessante, por exemplo, ele fala da questão do olhar. E aí eu me lembrei dessa afirmação, que é um livro da Funarte, até um seminário que houve, e tem uma palestra de Paiva Stroyer que ela fala olhar, espelho e janela da alma. É outra coisa, né? A gente conversar pessoalmente com alguém
e estando, olhando e sendo olhado. Muita, aquela história, até a gente fala com as pessoas que a gente tem uma familiaridade, tem intimidade, muitas vezes a pessoa não precisa falar nada, né? Acontece um fato, alguém toma uma atitude ou fala alguma coisa, a gente, pelo olhar dessa pessoa que nós conhecemos, a gente já sabe o que ela está pensando, o que ela está sentindo, não precisa falar nada. É o olhar, olhar espelha, né, a alma. E também, através do olhar, nós entramos, nós tocamos a alma das pessoas. Quer dizer, nós espelhamos e também permitimos que as pessoas nos olhem, né? Então, na comunicação digital não existe isso, né? Que é sem corpo, então não existe essa questão do olhar. E daí ele fala: ser visto constitui o aspecto central de ser no mundo. O mundo é o olhar. Outra coisa, a tela, então, né, não tem nada da qualidade do olhar. O window é uma janela sem olhar. Hoje o mundo é muito pobre de olhar. Raramente nos sentimos vistos ou expostos a um olhar, né? Ou seja, também tem isso de raramente a gente sente que alguém está nos olhando, inclusive carinhosamente, ou seja, prestando atenção a nós, né? Também, e principalmente por essa questão que ele fala muito aqui, da questão da comunicação digital. Ele fala no início do livro, ele fala que o século passado já era, né? Já passou, quer dizer, esse século atual, 21, tem um outro contexto completamente diferente. Mas vamos lá, depois, se for o caso, comento mais. Então, a voz também, não escutamos mais a voz do outro no murmúrio digital do igual. Tornamos-nos, então, resistentes à voz e ao olhar. Sem esses sinais do corpo, voz e olhar, como comunicamos-nos com espectros. Eu fui até olhar melhor. Eu ainda de espectros, eu fui até olhar melhor se tinha um outro sinônimo. Não, está lá, fantasma, né? Assombração, vulto. Então, é isso mesmo. Quer dizer, sem a corporeidade, nós nos comunicamos com imagens da nossa cabeça, da nossa lembrança, da nossa imaginação. Nós não temos a pessoa concreta na nossa frente interagindo com a sua própria maneira de ser e não através da minha imaginação. Porque agora a gente lê, recebe uma coisa, recebe uma mensagem, então a gente entende essa mensagem mentalmente, mas não tem o corpo, né? Quer dizer, é engraçado que a gente fica por conta da nossa imaginação, né? Então, ele fala, daí a importância do amigo, da voz do amigo. O amigo é o outro. Conversar ao vivo é uma experiência corporal, né? Por isso que eu estava falando, que saudade de vocês. Então, outra coisa que ele fala também nesse contexto é hoje, talvez até por conta dessas mesmas dinâmicas que está ocorrendo, a necessidade da autenticidade, de ser autêntico. E com essa preocupação da autenticidade, de ser autêntico, nós, então, nos preocupamos com a produção de nós mesmos, quando ele fala a produção de si mesmo. E o que ocorre? Isso pode desenvolver a compulsão por si mesmo e acentuar a referência narcísica. Então, agora, nós vamos falar um pouco, dando um corte aqui, nós vamos ver, eu até fiquei pensando, bom, então, qual é o mito de Narciso? Né? Fui atrás daquele livro, fui ver melhor qual é, o que fala o mito de Narciso, né? Que a gente fala, falando é Narciso, ou eu, ai, que narcisismo. Então, o que é mesmo? O que se expressa? Que verdade é essa que o mito de Narciso está expressando ou está se reportando? Então, vamos lá. Então, aqui essa imagem, olha que imagem linda. Narciso, né? Olha, o próprio, sozinho, lindo, se sentindo
lindo, maravilhoso, né? É lindo, esse Narciso está lindo. E outro que nós temos aqui, então, a gente aqui foi o seguinte, deixa eu até falar, esse Narciso é filho da ninfa Liríope e de um deus das águas, do rio, e ela foi violentada por esse deus nas correntezas, nos redemoinhos do rio, das águas. Então, nasceu o seu filhinho Narciso, que era lindo, lindo, uma criança lindinha. E ela, então, levou esse filho para Tiresias, que era um sábio, né? Ele era cego e era um sábio. E Tiresias falou para ele: esse menino vai viver muito tempo, desde que ele nunca se olhe, que ele nunca se veja, nunca se olhe no espelho, que ele nunca tenha uma ideia dele. Bom, e daí nós temos, então, nesse mito, Narciso era uma criança e um jovem lindo, lindo, belíssimo, pelo qual muitas pessoas ficavam apaixonadas. Homens e mulheres de todas as idades ficavam apaixonados por esse garoto, por esse jovem belíssimo. E ele sempre na dele, ele nunca se ligou a ninguém, ele sempre muito vaidoso, e não se ligava a ninguém, rejeitava, inclusive, as pessoas. E aqui, então, tem essa imagem dele quando ele se viu, e aqui também, né? Aqui está mais discreto esse olhar, auto-olhar, né? Se auto-olhando. Né? Tá vendo? Aqui está mais leve. Mas aqui ele está se vendo no espelho. Então, conta a lenda que ele viu esse garoto lindo e ficou encantado com esse garoto e falava com esse garoto e o garoto não respondia. E ele foi ficando insistindo. Então, tem várias versões. Inclusive, uma é que ele ficou prostrado na beira do lago, na beira da água, também tentando entrar em comunicação com esse jovem belíssimo. Ele ficou, inclusive, apaixonado também por esse jovem. E né, não conseguia entrar em contato. E junto também, fazendo parte dessa lenda, tem a história de Eco, que foi uma ninfa também que, vendo Narciso, ficou apaixonada por ele e também ficava acompanhando. E ela tentou se aproximar dele e ele a rejeitou violentamente, mas ela não desistiu e continuou, vamos dizer assim, acompanhando. E ela tinha por castigo da deusa Hera, ela não vou contar a história agora, senão fica muita história. Mas ela tinha um castigo no qual ela não podia, ela não falava as frases por inteiro, ela repetia as últimas palavras, os últimos sons de uma frase. Então, quando ela acompanhava, né, Narciso sentia que estava sendo acompanhado. Quem está aí? Daí ela repetia, aí, 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 né? Quem é você? E ela repetia, você, você, você. Ou seja, ela não conseguia entrar em contato também com o Narciso. Ou seja, aí a gente vê que tem dois solitários. Narciso, sozinho, se auto-admirando, mas sozinho, se apaixonando pela sua imagem, e ela também sozinha, né? Acompanhando, mas sem conseguir entrar em contato com ele. Então, aí está. Então, vamos voltar agora à questão do narcisismo. Né? Quando a gente fala, mas, nossa, mãe, que narcisismo, né? A gente comenta quando a pessoa é muito vaidosa, muito senhora de si mesma. Então, né, é o narcisismo. Daí, eu vou ler aqui esse poema que eu acho uma graça, Poema em Linha Reta, de Fernando Pessoa. Daí, aquela coisa do narcisismo, do perfeito. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu
tantas vezes. Daí aqui ele conta, tantas vezes ele foi humilhado, tantas vezes ele foi ridicularizado, tantas vezes ele foi rejeitado. Daí ele conta, aqui nesse texto, ele conta várias coisas assim, ou seja, dos fracassos dele. Daí, continuando. Toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Então, aí eu coloquei isso pela questão do narcisismo, né? Porque o narciso não admite nada, não admite nenhuma falha, nenhuma imperfeição, né? É sempre divino, maravilhoso. Então, aí vem a tal história. O amor próprio não exclui o outro, mas o narcisista é cego frente ao outro. O narcisista percebe o outro apenas como uma sombra de si mesmo. Então, a autorreferência excessiva e narcisista produz um sentimento de vazio. O eu se afoga no si. Então, aqui nós temos uma outra imagem que também achei muito bonita, que é Eco e Narciso. Vocês olhem que Narciso está olhando para si, né? Eco acompanhando, tentando, né? Eco sempre querendo contato e sem conseguir. E Narciso, aí, olha, se afogando em si mesmo, né? E, então, o narcisismo elevado desestabiliza a sociedade. E daí tem a história da instrumentalização do outro e a concorrência total destroem o clima de gratificação. Isso tudo eu estou falando para vocês em função das colocações iniciais da expulsão do outro, da expulsão da alteridade, da negação de enxergar o outro a não ser a si mesmo, que nós, na sociedade que nós estamos vivendo, segundo a colocação desse autor, né, desse filósofo, é o que nós estamos vivendo. Por isso que eu estou colocando essa questão, que quer dizer, eu estou desenvolvendo um tema que ele colocou, né, nesse livro que eu usei. Então, essa questão que aqui acontece, desaparece o olhar confirmador, reconhecedor, a autoestima estável, o sentimento de ser importante para os outros, a sensação de ser amado pelos outros. Isso tudo numa sociedade altamente competitiva não existe, né? Cada um está por si, como dizia, tinha um padre lá em Campinas que dizia, quando cada um está por si, Deus não está para ninguém. Então, é aquela história, né? Quando cada um está por si, nós temos, então, aparece o quê? A depressão. E eu achei muito interessante que ele fala a depressão, um sinal patológico dos tempos atuais. Mas ele fala uma coisa que depois eu me dei conta que é verdade. A depressão, além de é uma pressão interna desenvolvendo traços agressivos. Daí eu comecei a observar isso, que muitas vezes a pessoa está deprimida, né? Mas ela expressa essa depressão, ela não expressa chorando ou reclamando da vida. Muitas vezes ela se expressa isso agredindo. É aquela pessoa mal-humorada, de mal com a vida, desagradável, né? Engraçado, eu tenho um grande amigo meu, uma pessoa muito querida, um amigo-irmão mesmo. Eu me lembro que uns tempos eu ligava para ele e ele, mas nossa senhora, ele não era agressivo comigo, mas estava com uma braveza. Sabe aquela pessoa brava que briga com ar? E eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo com ele? Daí, mas também nunca falei nada, não tinha essas coisas por telefone, é difícil, né, a gente falar. E daí ficava na minha, né? Ele não me agredia, mas estava assim, mal-humorado. Nunca, comigo ele nunca foi agressivo, mas era aquela má vontade. Daí um dia eu liguei, ele estava bem. Levou, que bom, você está bem? Eu falei, minha filha, fui no médico e ele falou, eu estou tomando um remédio para depressão. Ele diagnosticou
uma baita repressão, uma baita depressão. Olha só. Então, daí eu concluí isso, quer dizer, que muitas vezes a gente, até agora mesmo, eu conheço pessoas que estão com essa Covid, Ave Maria, estão assim, numa coisa muito agressiva, muito mal-humorada, né? Só vendo as coisas negativas, inclusive nas pessoas, só botando os defeitos, só ridicularizando as pessoas, ou seja, é depressão, com traços agressivos. Bom, então, é uma coisa boa para a gente pensar. Daí, e também outra coisa, o sentimento de vazio, um sintoma fundamental da depressão. Daí eu botei esse texto aqui, que eu acho também de Adélia Prado, acho uma graça. De vez em quando, Deus me tira a poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo. O mundo cheio de departamentos não é a bola bonita caminhando solta no espaço. Quer dizer, é isso, né? Quando a gente está desanimada, quando está na depressão, a gente olha a pedra e vê pedra mesmo. Ou seja, perde totalmente o sentido poético, o sentido de encantamento da vida, né? Muitas vezes, quando a gente está bem, né, tudo pode ser, tem um encantamento próprio, até uma coisa boba, um passarinho, uma comidinha gostosa, né? Tudo tem um encanto. E quando a gente está deprimida, ou está triste, ou está nesse estado que hoje está comum, né? Até com a Covid, com esse isolamento que nós estamos, no qual nós estamos ainda, quer dizer, a gente muitas vezes está olhando pedra e vendo pedra mesmo, né? Perdendo o encanto. Daí, então, ele fala que apenas o Eros aviva o organismo. Aí eu fui procurar o mito de Eros, nesse livro daqui, do Geoffrey Hodgson. Muito bom, muito bonito. E daí vamos, então, agora pensar e falar um pouco de Eros. Então, Eros, né, na mitologia, é aquele jovem ou aquele menino, né, alado, com asas, que tem a flechinha, e com essa flechinha ele ataca, né, é do amor. Quer dizer, aquele ataca, aonde chega a flechinha dele que ele lança, acontece o amor, o encantamento, né, a paixão. Daí, então, ele fala que Eros, nesse livro que eu falei para vocês, Eros personifica as respostas de substâncias e criaturas opostas e polarizadas entre si por toda a natureza. Então, vejam bem, esse autor, né, falou, e eu estou discorrendo sobre a expulsão do outro, a expulsão da alteridade, a expulsão daquilo que é diferente de nós. E agora, o Geoffrey Hodgson fala de Eros, dizendo dessa interação entre si, entre as polaridades, né? As criaturas opostas e polarizadas entre si por toda a natureza, ou seja, a interação entre aquilo que é diferente. Então, é outra, quer dizer, então, por isso que ele diz, Eros, apenas Eros aviva o organismo. Então, vamos continuar. Eros personifica a interação ativa entre o espírito e a matéria, que opera imediatamente quando esses dois e todos os outros aspectos positivos e negativos despertam como pais de tudo o que passa a existir. Ele, então, enquanto amor cósmico, alegoricamente, dispara suas flechas não apenas em ambos, positivo e negativo, mas também na totalidade de sua descendência manvantara, o cosmo ativo e continuamente gerador. E vamos, então, ver uma imagem de Eros lançando a sua flecha no cosmo, né? Então, movimentando
as polaridades negativas e positivas e tudo. Quer dizer, Eros bota em interação tudo que existe cosmicamente. E daí ele fala, até bonito, ele fala, pode-se talvez ser tentado a dizer que o há muito que excede o coração da natureza despertou e iniciou a pulsação cósmica e manvantárica. Visto dessa forma, Eros pode ser apropriadamente considerado uma personificação dessa atração e repulsão, ou intercâmbio manvantárico perpétuo dentro de todas as substâncias eletricamente carregadas de que consiste o cosmos. Ou seja, é Eros. Aí é interessante, porque a gente está acostumado a pensar em Eros só como o amor romântico, o amor entre um homem e uma mulher. Mas não, Eros, a concepção de Eros é muito mais ampla e muito mais profunda, né? Então, Eros é esse aspecto, é essa força cósmica que junta, ou que faz o que é diferente, interagir para criar novas vidas, novas formas de existência, né? Então, Eros tem também o poder de gerar, de gerador, de fazer as coisas existirem. Então, aqui tem uma outra imagem de Eros que eu achei também muito bonita e interessante, que Eros aqui, esse aqui é um vaso grego, né, da mitologia da Grécia, da arte grega. E aqui eu vou dizer, Eros usa uma venda nos olhos. Ele, aqui no caso dessa concepção, ele atira a flecha sem a pontaria. Ele atira a flecha e aonde a flecha cair, vamos dizer assim, é ativado esse poder de procurar e de interagir entre os diferentes, entre o positivo e o negativo. Então, outra interessante. Bom, então agora nós vamos ver, vou ler aqui para vocês, uma poesia de Fernando Pessoa. E vocês vejam que é interessante, vou chamar a atenção antes, que aqui a gente tem na princesa o aspecto negativo, o aspecto, do caso, da calma, do estado, de estabilidade. E no infante, nós vamos encontrar o aspecto positivo da atividade, do masculino. Então, é interessante isso, que a princesa é o feminino que é receptivo, acolhedor, né? E o infante é o aspecto masculino, ativo, né? E é justamente esse intercâmbio entre o negativo e o positivo que faz nascer a vida, tem o poder de gerar novas vidas. Então, vamos lá. Eros e Psique. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada a quem só despertaria um infante que viria do além do muro da estrada. Ele tinha que, tentado, vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante, esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando-a sentindo pelo processo divino que faz existir a estrada. E, se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro. E, vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E, ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão
e encontra Hera e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Quer dizer, aqui, né, nós temos essa escultura, né, bem? Então, é aquela história, o encontro, né, quer dizer, do positivo e do negativo, quer dizer, gera uma entidade, né? E outra coisa que eu acho bonito também nessa é a gente saber que nós temos, tanto dentro de nós, na nossa psique, nossa alma, nós temos esses dois aspectos que são extremamente geradores de vida, de ideias, de criatividade. O infante e a princesa, né? O masculino e o feminino. Nós temos também esses dois aspectos. E aquela coisa que no início eu falei que então esses dois aspectos que são o quê? Antagônicos, que são um diferente do outro, é a questão da alteridade. Então, agora vamos terminando aqui os caminhos da parceria e da solidariedade, né? A partir dessa exposição e dessas ideias, nós podemos pensar. Então, quer dizer, o que nós estamos precisando hoje, né, para sermos parceiros e solidários do acolhimento, da nossa capacidade de acolhimento, da afabilidade e da tolerância. Eu vou citar algumas coisas, vocês podem depois até acrescentar, né? Que é muita coisa. Mas, então, eu achei muito bonito isso, essa explicação aqui. A afabilidade associa-se à amabilidade, à cortesia e à cordialidade. Quando uma pessoa é afável, demonstra simpatia, simplicidade, franqueza e bondade nas suas relações sociais. E o oposto da afabilidade é a antipatia ou a descortesia. Neste caso, o indivíduo em questão tem um comportamento fraco, seco, frio, né? Ou seja, esse daqui, esse oposto, né? Então, é a pessoa que está deprimida, né? Como eu coloquei lá, né? Gerando com má vontade, querendo se isolar. Ontem mesmo saiu na folhinha do Sagrado Coração de Jesus uma chamada para os pais em relação aos jovens, como muitos jovens estão entrando num processo de depressão, assim, ficando isolado, não querendo conversa com ninguém. Então, porque eu estou falando isso porque muitas vezes a gente acha que a pessoa está assim e deixa para lá, né, não se dá conta que a pessoa também está sofrendo e está precisando de afabilidade, de amabilidade, né, de uma coisa, desse acolhimento, dessa afabilidade da tolerância, né? Esse acolhimento, a afabilidade e tolerância, nós temos que ter para conosco e para com as pessoas. Nós também temos que ter, é importante nós desenvolvermos essa boa vontade conosco mesmo, não sermos tão exigentes conosco, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa, presença e companheirismo, elogio e estímulo. Então, aqui, essa presença, o companheirismo, eu me lembro muito, eu fiquei muito impressionada com uma narração do aquele Jean-Yves Leduc, não sei nem que livro que foi, mas ele contando que uma vez ele estava no lugar, acho que no deserto, alguma coisa assim, num lugar isolado do mundo e ficou doente. Ficou doente e daí teve que entrar num acampamento, vamos dizer assim, num lugar, vamos dizer assim, improvisado. Não sei se foi numa barraca, o que foi. E o que foi incrível para ele, a experiência incrível, foi que tinha uma pessoa que ele não conhecia, estranho, que o viu nessa situação e simplesmente ficava lá sentado do lado dele o tempo todo. Ele teve essa presença,
esse companheirismo de uma pessoa estranha, de um homem estranho, que ele nunca tinha visto, não falava a mesma língua que ele, francês, essa pessoa era desse país, onde ele estava, falava outra língua, provavelmente era muçulmano, e não falavam nada, mas esse cidadão ficou sentado ao lado dele o tempo todo, até que ele recuperou a saúde. Eu acho que essa experiência é belíssima, né? E muitas vezes a gente não precisa ficar falando, né? Simplesmente podemos estar presentes e companheiros. Quer dizer, que a pessoa sinta o nosso companheirismo. Não precisamos falar nada. Outra coisa é o elogio, né? E o estímulo. Muitas vezes, hoje, quando a gente elogia, as pessoas ou que estão sendo elogiadas ou que estão ouvindo a gente elogiar, acham que a gente está adulando, né? Outro dia passei uma situação dessa, eu estava elogiando um cidadão, falando das qualidades dele, e simplesmente veio a esposa dele e ainda falou: o que você está querendo? Por que você está nessa? Que adulação é essa? Quer dizer, a leitura que ela fez foi completamente outra. E eu estava simplesmente elogiando esse cidadão, falando das qualidades que eu vejo nele, né? E então, pronto, aí também as leituras, né? Cada um faz a leitura que quiser, paciência. E o estímulo, como é bom a gente ser estimulada nas nossas qualidades, nas nossas coisas que nós podemos fazer, né? Como é bom, não só para a criança, para o jovem, mas para o adulto também, né? Então, uma outra coisa importante, uma ação, né? Importante. A reciprocidade e a gratidão, também esse senso de reciprocidade, que nós somos recíprocos, e essa nossa capacidade de demonstrarmos essa mutualidade e sermos capazes de agradecer, de ver. Essa coisa do agradecimento, eu acho que é muito bonito, inclusive a gente não precisa nem a gente pode emanar a gratidão para as pessoas. Muitas vezes estamos longe, mas assim, mentalmente nós podemos agradecer as pessoas, agradecer aquelas pessoas, inclusive, que já desencarnaram. Quantos atos de gratidão nós podemos fazer, né? Tem muitos, nem é o caso agora de ficar detalhando, mas nós temos muitas formas de sermos gratos e de demonstrarmos a gratidão para as pessoas. E isso é muito bom, fortalece as relações e fortalece as pessoas. Então, outra coisa, o exercício da sensibilidade social e da empatia, isto é, da capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, né? É uma coisa também que hoje se perdeu muito. E também, outra coisa, atenção às reações que nossas palavras, atitudes e ações provocam no ambiente ao redor. Isso eu tenho duas situações que eu observei, eu falei, bom, eu também preciso ficar atenta a isso. Que muitas vezes a gente não se dá conta dos efeitos que nossas palavras ou nossas atitudes e ações provocam junto às pessoas com quem nós convivemos. Eu conheço dois casos que eu fiquei pensando interessante. Eu tenho uma amiga que é uma pessoa maravilhosa. Ela é muito boa, mas ela é muito espontânea. E ela vai falando, ela fala tudo que sente, que pensa para as pessoas, vamos dizer assim, ela acaba sendo muito invasiva. E eu já vi várias ocasiões em que ela reclama que ela é rejeitada, que as pessoas não gostam dela. E ela reclamando de ser rejeitada. E daí eu ainda não tive oportunidade também, aquela coisa, a gente nem sempre pode falar tudo, né? Sempre. Tem que esperar um momento. Daí eu fiquei observando, exatamente, ela não se dá conta das reações que ela provoca nas pessoas. Então, as pessoas a rejeitam porque ela é invasiva, mas ela não se dá conta de que ela é invasiva. Então, eu acho que é muito interessante também, nessa construção dessa parceria e da solidariedade, nós estarmos atentos a isso, né? Como é que as pessoas reagem a nós,
e como é que nós agimos, né? Que muitas vezes a gente precisa corrigir também a nossa maneira. E outra coisa, então, para terminar aqui, a escuta. Ele fala: hoje perdemos a capacidade da escuta. O foco crescente no ego e a narcisificação da sociedade dificultam a escuta. O escutar inclui o dar as boas-vindas ao outro, afirmando a sua alteridade. E nós o presenteamos com nossa escuta. Escutar é presentear, é uma doação. O escutar precede a fala, porque somente o escutar traz o outro à fala. Escuto para que o outro fale. Ao escutar, criamos um espaço de ressonância no qual o outro pode falar livremente. Essa história de poder falar livremente, ou seja, a gente escutar sem julgar, sem interromper, né, para dar a nossa opinião, para dar, seja positiva ou negativa, não, simplesmente escutar. E daí o nosso escutar pode ser curativo. Então, agora, para terminar, eu termino com essa poesia de João Cabral de Melo Neto, né, que eu acho lindíssima e que mostra muito a força de nós estarmos unidos, de nós estarmos atentos ao outro e também sabendo que nós completamos uns aos outros, que nós somos diferentes e por sermos diferentes e respeitarmos e considerarmos as diferenças dos outros, nós podemos tecer amanhã. Então, vamos lá. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, todos os galos e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, do todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. Muito obrigada. Estou agora aguardando. Ô,